Olá, galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não estiver, vai ficar pela glória do Senhor. Bom, hoje eu vou trazer um tema que algumas pessoas me perguntaram. Como foi a reação das pessoas próximas e das pessoas do meu convívio quando souberam que eu estava doente, que eu estava com depressão, que eu estava com surto, que eu estava com síndrome do pânico. A reação de algumas pessoas não foram uma boa reação, né? Algumas pessoas elas acharam que era frescura, como a sociedade pensa, né? Muitas pessoas elas algumas pessoas elas me davam palavras de apoio, mas nessas palavras de apoio eu percebia que a pessoa não estava acreditando, que estava achando que era frescura, ou sei lá por que motivo eu estava querendo chamar atenção. Primeiro, eu não preciso chamar atenção e nem quero chamar atenção de ninguém. Eu sempre fui uma pessoa muito reservada, então não é agora que eu ia querer chamar atenção. Frescura, bom, eu acho que se fosse pra ter frescura, eu teria frescura com qualquer outra coisa, não com uma doença tão séria quanto essa, né? Na minha família já tem um quadro, né, de pessoas que tiveram depressão. A minha mãe teve começo de depressão. Pela glória do Senhor Jesus, ela não precisou fazer tratamento com medicação. Ela se curou pela fé dela. Sim, gente, ela se curou pela fé dela. Com a fé dela, ela se curou. Tanto que os remédios que ela tomava, que a médica passou pra ela tomar, olha que ironia, eu que passei a tomar, porque ela não tomou. Então, enquanto eu não tinha os meus, ela me deu os dela e eu comecei a tomar. O meu pai, ele tem depressão. Pra quem não sabe, o meu pai, ele tá morando lá no Pernambuco, mas se Deus quiser, logo logo ele vai estar aqui comigo. E ele teve 2 AVC, e desses 2 AVC ele teve depressão. Meu pai também sempre foi uma pessoa muito fechada, muito reservada. Não estou dizendo que as pessoas que são fechada, reservada, essas coisas e tal, venham a ter depressão, não é isso. Tipo, eu sempre fui uma pessoa reservada, fechada, mas eu sempre fui uma pessoa muito alegre, sabe? Sempre tive um convívio muito bom, sempre tive uma facilidade de fazer amizades, sempre gostei de fazer as pessoas darem risada, sabe? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Enfim, a minha mãe, ela no primeiro impacto, ela ficou meio assustada, sabe? Também, né, eu bati na porta dela à noite, com o olho desse tamanho, de tanto chorar, chorando há 3 dias. Ela ficou assustada. Depois ela conversou comigo e ela falou que eu tava com depressão. E foi aí que eu fui procurar um médico. Ela me deu muito apoio desde o início, muito apoio. Só que às vezes eu não sei, ela não sabia lidar, sabe, com a situação. Ela não sabia lidar com uma filha que tem depressão. Aí depois apareceu a síndrome do pânico, depois o surto psicótico. Então ela ficou meio, sabe? Então ela não soube meio que lidar no começo. Agora ela já lida numa boa, né? Ela já sabe o que falar pra mim quando eu não tô bem. Antigamente, quando eu não tava bem, que eu chorava, já tinha iniciado o tratamento,
que eu chorava, a única coisa que ela falava era uma pergunta que ela fazia, era: você tá tomando seu remédio direitinho? Era a única coisa que ela sabia falar. Então, e eu vou ser sincera, aquilo me deixava muito brava, sabe? Tipo, claro que eu tô tomando meus remédios. Teve uma fase também que eu fiquei muito agressiva. Outra pessoa que me deu muito apoio também foi, na época, ela era minha mulher, ela me deu muito apoio também. Ela foi a que conviveu mais com a situação, porque ela que via minhas crises, ela que via eu chorando. Muitas vezes eu segurava o meu choro, eu segurava, sabe? Eu tentava disfarçar o que eu tava sentindo, eu tentava disfarçar que eu não tava bem, pra não preocupar ela, pra não preocupar minha mãe, sabe? Mesmo nessa situação, eu ainda tava me preocupando com os outros e não comigo. E a minha vida toda foi assim, entendeu? Então, elas duas são as pessoas mais próximas, assim, foram as duas primeiras pessoas a saber o que estava acontecendo. Eu tive apoio também de alguns amigos, não foram todos. Nessas horas que você vê quem é realmente seu amigo. Eu tive um apoio também de uma ex-supervisora minha, sabe? Ela me dava muito conselho, me aconselhava a procurar o psiquiatra, a fazer terapia, me falava algumas palavras de conforto. Ela me deu muita força, tanto que no dia que ela saiu, se desligou da empresa, eu sofri demais, eu chorei demais mesmo, eu fiquei muito mal. Uma amiga minha também, o nome dela é Marina. Oi, mana. Eu amo demais ela, demais mesmo, demais, gente, vocês não têm noção. Só de falar nela já me dá vontade de chorar, de tanto que eu amo essa menina. Ela me deu muita força, ela me deu muito apoio. Ela também sofre com ansiedade. E sempre foi uma ajudando a outra, sabe? Dando apoio pra outra. Tipo, tinha dia que nenhuma das duas tava bem, mas a gente tentava uma ajudar a outra, uma levantar a outra. E como eu era muito fechada, eu não sabia muito o que falar, né? Hoje vocês me veem assim, comunicativa com o canal, porque eu tô... É sinal que os remédios estão fazendo efeito, né? Então, gente, ela me ajudou demais mesmo. Me apoiou muito. Sabe? Sempre me mandava mensagem perguntando se eu tava bem. Se eu falava que tava, ela falava: você tá bem mesmo? Ou você tá falando isso só pra não me preocupar? Sabe? Ela foi uma das pessoas que foi muito importante, muito mesmo, sabe? Ela conversava comigo, me fazia rir, sabe? Quando ela via que eu não tava bem, ela me fazia rir. Eu amo demais, como se fosse minha irmã mesmo. Outra pessoa também que me ajudou bastante, com palavras, né, me dando apoio, foi a minha amiga Jéssica. Também considero como uma irmã. Eu amo demais. Hoje a gente não trabalha mais juntas, ela saiu da empresa. Sinto muita falta dela, muita falta mesmo. Por conta da correria, a gente não tem se falado muito, mas amo demais mesmo. Algumas outras pessoas também me deram força, me deram apoio. Mas enfim, algumas outras pessoas, elas simplesmente: você é capaz, você é forte, você vai sair dessa, sabe?
Não sei, é porque algumas pessoas não sabem como reagir numa situação dessa, não sabem o que falar, não sabem se falar alguma coisa vai machucar a pessoa ou não vai. Então, mas teve algumas pessoas que... Algumas pessoas nem se importaram, sabe? Nem se deram a importância de me perguntar: você tá bem? O que tá acontecendo? Não. Nem se deram ao luxo de me perguntar isso, sabe? Pessoas que eu esperava não deram a mínima importância. E isso me machucou demais. Demais mesmo. Porque cada vez que você escuta que isso é frescura, que você não tem depressão, você só tá triste, que você não tá doente, sabe? Cada palavra dessa, meu, machuca. Vocês não têm noção o quanto que machuca. O quanto que machuca. Dói demais você saber que você tá sofrendo, que você não tá bem e as pessoas de fora tá vendo como se você tivesse com frescura, sabe? Preguiça. Entendeu? Meu, eu mesmo doente, eu não deixei de trabalhar, entendeu? Eu me considero uma pessoa forte. Eu me considero uma pessoa muito forte. Porque, apesar de tudo que aconteceu na minha vida, eu nunca desisti. Eu nunca desisti. E eu espero que você também nunca desista. Nunca, nunca. Sempre coloquei Deus na frente. Sempre deixei ele tomar, sabe? Sempre falei: Deus, o que for da sua vontade é da minha também. Então, eu me considero uma pessoa muito forte porque eu já passei por muitas coisas, entendeu? Eu já saí de casa chorando para ir trabalhar. Eu já saí de casa, eu já tive surto na rua, sabe? Sabe o que é você olhar para um caminhão, olhar para um trem, querer se jogar? Gente, isso não pode acontecer, entendeu? É que eu acho que eu posso falar graças a Deus. Eu sou muito covarde. Eu sou covarde. Eu não tenho coragem de tirar a minha vida. Porque se eu não fosse covarde, eu não estaria aqui gravando esse vídeo pra vocês. Então, gente, se vocês têm alguém que sofre com depressão, algum amigo, algum familiar, qualquer pessoa, um vizinho, gente, vocês não sabem como um bom dia muda o nosso dia. Vocês não têm noção. Porque pra gente, ninguém se importa. A gente tá sozinho. E não é assim que acontece, mas essa doença faz a gente pensar assim, faz a gente se sentir assim, que a pessoa não se importa. Então, um bom dia, um simples bom dia, vocês não têm noção como ajuda, sabe? É uma palavra amiga, ou se você vê a pessoa triste, você, sabe, faz a pessoa, tenta tirar um sorriso dessa pessoa, sabe? Porque é que nem eu falo, depressão não tem rosto. Então, às vezes, a pessoa que tá sentada do seu lado, fazendo você sorrir, ela não consegue sorrir. Por dentro ela tá morrendo. E muitas vezes aconteceu isso comigo. Eu tava morrendo por dentro e eu tentava fazer as pessoas ao meu redor ficar bem, sabe? Fora isso, aí tinha os problemas, e aí eu tinha que lidar com os problemas, sabe? Foi muita coisa, foi muita turbulação. Só que como eu consegui, eu fui capaz, você também você também vai ser capaz. Se você não tem o apoio da sua família, se você não tem o apoio de um amigo, você tem o meu apoio. Você tem o meu apoio. Você pode me chamar, pode deixar seu comentário, deixar sua pergunta. Eu tô aqui pra ajudar. Eu quero salvar a vida. Eu quero você vivo. Então, se você tem vergonha
de compartilhar com alguém que você não tá bem, que você tem depressão, compartilha comigo. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha, gente. Por favor, não tenha vergonha. Tá? Então, conte comigo, tá? Deixe seu like aí no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva pra dar essa força. Eu quero fazer esse canal, sabe, chegar pra todas as pessoas que precisam. Eu vou ficar muito feliz de um dia alguém chegar e falar pra mim: o seu vídeo salvou a minha vida. É isso que eu quero. Vai ser muito gratificante um dia eu conseguir isso. E eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir. Então se inscreva se você não é inscrito. Eu quero que a minha voz ecoa o mundo inteiro. Pra eu salvando uma vida, gente. Já uma vida já é muito grato pra mim. Tá bom? Então, se vocês querem saber de algum tema, alguma dúvida, alguma pergunta, vocês deixem no comentário. E não se esqueçam de dar o like e de se inscrever no canal, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi isso. Fiquem com Deus e eu quero você vivo.